pessoal, meu nome é Jaqueline Gama, colunista aqui do Soteroprosa, e hoje a gente vai falar sobre sexualização infantil, né? E estamos aqui com nossos dois outros colunistas, Dai e Carlos. Se apresentem aí, Dai e Carlos. Olá, eu sou Daiane Tosta, escritora, poeta, professora. Estou aqui também para bater esse papo sobre um tema muito polêmico e complicado também. É um tema que desperta gatilhos, infelizmente, mas a gente está aqui para discutir racionalmente o que a gente sempre faz no nosso canal. Olá a todos, sou Carlos Cardoso, antropólogo, pesquisador, colunista do Soteroprosa, e vamos debater aí sobre esse assunto polêmico. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Cultes, né? Que é um filme francês. O nome original é Mignonnes. E esse filme tem uma repercussão aí bastante polêmica, né? Não vou dizer que negativa, né? Mais para negativa do que positiva. E a temática principal do filme é a questão da sexualização infantil, né? E atualmente a gente teve um caso da menina de 10 anos que foi estuprada, e teve toda uma questão aí de discurso sobre o aborto, né? Se ela deveria abortar, se não deveria abortar, a questão do estupro na infância. E vieram à tona também outras questões importantes, como a educação de gênero nas escolas, né? Que muito a ver com a temática, para evitar esse tipo de violência, que é uma violência traumática e que realmente traz danos tanto físicos como psicológicos para as vítimas. E esse filme, né, ele está disponível na rede de streaming, né? E basicamente eu vou falar aqui a sinopse muito por alto, né? Que é a questão de que é uma menina negra, né, imigrante, que vai para a França, da Nigéria, né, essa garota, com a mãe. E lá ela se junta a um grupo de meninas da escola pública, né? Até então ela não tem como é que se diz? Ela se sente deslocada, porque ela tem essa questão do infantil. E essas meninas, elas estão todas impregnadas com a questão da cultura pop, né? Os clipes da cultura pop, e aí a gente pensa que esses clipes, normalmente, as mulheres estão praticamente nuas, dançando raba, né, como a gente fala propriamente. O que na minha opinião, né, já não é, e já para começar o debate, não é um problema que isso existe, mas a maneira como eles são distribuídos nas redes, e aí também eu acho que entra a cultura da pornografia, que atinge tanto meninas quanto meninos, principalmente meninos, né, que acabam tendo um viés sobre a pornografia completamente deturpado em relação a sexo, em relação à mulher. A gente tem que pensar que toda essa cultura midiática, e eu acho que isso o filme ele consegue capturar muito bem, acaba influenciando esse pensamento da criança, né, da pré-adolescência. Então são meninas de 11 anos. E isso é muito complicado, porque a criança ela já acaba ali, porque ela está na fase, né, entre criança e adolescência, né? Está ali da fase da criança. Tanto que o filme é muito bonito em alguns momentos também, porque mostra essa transição, a fase da puberdade, a personagem principal menstrua, então tem toda uma metáfora também sobre o significado dessa menstruação, e também culturalmente, né? E isso é algo que retorna até um pensamento antigo, né? De que a mulher menstruou, virou mocinha, tem que ter responsabilidade, já é mulher. E aí a gente pensa nos casamentos que aconteciam muito nos séculos passados, né? De homens muito mais velhos com garotas, né? De 12, 13, 14 anos. E era normal naquele momento histórico também. Mas hoje a gente já sabe, apesar disso acontecer muito nos interiores aqui do Brasil, né? Eu acho que é bom a gente ressaltar essa informação. A gente sabe que é pedofilia, né? Até 13 anos se chama pedofilia, e estupro de vulnerável. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar que o filme choca.
E o filme me deu um certo incômodo, sabe? Porque eu achei muito explícita. Ele trabalha com a hipersexualização da garotinha, das meninas, né? Que são pré-adolescentes, que são crianças ainda. Você percebe que elas têm a cabeça de criança, né? Em vários momentos, elas se afirmam, nós somos crianças, eu sou uma criança, elas afirmam isso. Mas existem ali gestos e formas e curvas e a própria relação que elas têm com a dança, e a dança às vezes acaba encenando movimentos sexuais, porque essa é a cultura pop mesmo, como o Jaque falou. Então isso é muito chocante de ver, sabe? Principalmente porque por ser mulher, por ter uma filha mulher, e aí também por ver isso, essa é a realidade. A gente vê, eu moro na periferia, né? Então eu vejo crianças muito novas usando roupas já de mulheres que acabam marcando muito o corpo. E essa cultura, né, essa exibição, acaba fazendo com que a menina fique mais parecida com mulher do que com a criança. E isso poderia ser algo ok, poderia ser algo irrelevante se a gente não vivesse numa sociedade machista, patriarcal, que objetifica o corpo da mulher e que rouba da mulher a possibilidade de ser livre. Então, tem uma cena muito marcante no filme, que é a cena quando as meninas entram num lugar que tem um jogo, né? Acho que é laser tag, não sei. Mas elas entram escondido pelos fundos, né? Bem uma coisa de criança mesmo, sabe? Entrar, né? Sem perguntar nada, apenas fazer, né? Aquela coisa de criança mesmo. E aí, de criança e também de adolescente, né? Elas entram naquele espaço, o segurança acha elas. E aí, de repente, é incrível como tem dois homens ali, né? E um acaba olhando para as meninas como se elas fossem crianças mesmo, né? Pede o telefone dos pais, fala: olha, vocês estão errados, vocês invadiram um local, eu vou ter que avisar para os seus pais que vocês estão aqui. Isso é errado. E o outro olha para as meninas com um olhar totalmente pejorativo, como se elas fossem objetos sexuais mesmo. E aí, nesse momento, elas falam: somos crianças, e depois, para se livrar, elas já usam a técnica da sedução, né? Porque isso é da cultura do machismo também, que as mulheres seduzem, que as mulheres são como o canto da sereia, né? Foi o canto da sereia que confundiu Ulisses e os navegantes ali, que fizeram com que eles pudessem até morrer no mar, e eles tiveram que tapar os ouvidos para não ouvir o canto sedutor da sereia. Então, esse estereótipo, esse arquétipo da mulher que seduz, já está impregnado nas meninas tão novas. E isso é mostrado no filme de forma muito explícita. E aí, se uma criança reproduz esse movimento, né, que é um movimento da cultura do machismo, o homem, que é o adulto em situação, ele que tem que colocar o freio, colocar o limite, entender e ter a maturidade de entender que ela é uma criança. E o que o segurança fez foi totalmente o contrário. Ele se aproveitou daquele momento, né? Ele não cumpriu com o papel de homem racional, que tem mais maturidade do que as crianças. Isso acontece em muitas escolas, com professores, com meninas que se apaixonam, se encantam, porque existe todo um fetiche, existe ali também, pelo fato de não... As famílias brasileiras não conversam sobre sexo. E a sexualidade, o desejo sexual, ele está no ser humano desde da primeira infância. Né? Freud explica isso. E aí o que acontece? Acontece que a criança ainda não tem maturidade para processar e para canalizar esse desejo para outras funções da vida. E é aí que o adulto teria que ser responsável por colocar um limite naquilo ali. Mas o que acontece é o contrário, por causa da cultura do estupro, né? Os homens se acham no direito de dominar o corpo até mesmo de meninas, roubando delas a possibilidade de serem crianças. E aí o filme trata disso de forma muito forte. Eu fiquei muito incomodada, mas ao mesmo tempo reflexiva, né? Porque é um tema que a gente precisa falar, a gente precisa conversar sobre isso.
E a gente precisa parar de tratar sexo como tabu. Porque quanto mais a gente trata sexo como tabu, mais ele é feito às escondidas, nas relações de poder, né, sem unilateralidade. Aliás, de forma unilateral, como se, vertical, né? Como se um fosse o detentor do poder sobre o corpo do outro. E isso acontece na vida adulta, isso acontece nos relacionamentos amorosos, nas trocas afetivas. Então, o filme dá muito pano para manga para a gente refletir mesmo sobre o que é ser criança, qual o limite. E a gente tem que, né? Minha filha, ela tem 4 anos e ela me vê passando maquiagem e ela quer passar também. Né? Então, assim, qual é esse limite? Como que a gente dá esse limite, né? Ontem ela me falou, eu não sou criança, eu sou uma mulher. E eu fiquei abismada, porque, né, esse desejo, essa potência aí de querer amadurecer muito rápido, e a gente precisa dosar e equilibrar muito bem isso. E a gente faz isso enfrentando, conversando, falando sobre, trazendo, errando, acertando, e não abafando e ofuscando, colocando panos quentes, né? Eu tive outro enfoque do filme, né? Eu assisti o filme também. No filme, eu fiquei observando muito a característica transitória da idade delas, né? Porque elas têm 11 anos, então é uma idade transitória, da infância para a adolescência. Então, nesse período, as meninas são, tanto as meninas quanto os meninos, são muito curiosos, né? Abelhudos, querem xeretar. Então, as meninas ficam no celular, observando mulheres dançando, querendo entrar em contato com o mundo masculino. Tem uma cena mesmo que uma delas pede-se para uma delas tirar uma foto de um menino no banheiro masculino. Então, isso são curiosidades que acredito serem comuns da idade. Agora, outra coisa que causa desconforto, o que causa mais desconforto é a roupa da menina, né? A menina naquela idade usando aquelas roupas curtinhas e tal. E elas se espelham muito em umas meninas mais velhas que dançam também com aquelas roupas justas, né? Então, elas captam muito esse estereótipo, né? Da mulher com roupas justas, rebolando, dançando e tal. E eu acho que isso aí que é o mais perigoso, porque esse modelo precisa ser desconstruído, né? Da mulher, da mulher ter sucesso quando ela rebola, quando ela dança, entendeu? E você vê essas cantoras, essas divas aí, Rihanna, Beyoncé, elas estão sempre se exibindo, dançando, com roupas curtas e tal. Então, as meninas reproduzem isso, né? E é preciso, os responsáveis, desconstruir esse modelo, né? De que a mulher não faz sucesso apenas rebolando e mostrando o corpo, se exibindo. Essa é a parte principal, porque as meninas no filme, elas, na minha visão, elas exibem mais a dança do que o corpo. Elas estão mais preocupadas em exibir a dança, né? A roupa é um desconforto. E a personagem principal, que é Amy, ela vive num ambiente conservador, né? A mãe é islâmica, tanto é que várias mulheres ficam lá orando e tal. E a mãe foi abandonada pelo marido recentemente, então é uma mulher solitária. Então, tudo isso é um ambiente para ela ir fugindo e se tomando ainda mais com aquelas meninas, né? E a vizinha dela, tem uma das meninas que dança, me parece que tem uma família bem disfuncional também, não aparece muita família. Então, essas coisas são arriscadas, na minha visão, dessa questão das meninas verem esse modelo de dança como um símbolo de sucesso feminino, da exibição do corpo e tal. Eu sempre, desde menino, que eu observo que as meninas são sempre instadas a terem brincadeiras em que elas dançam e rebolam, bambolê, cantiga de roda. Eu sempre via isso, que as meninas sempre estavam envolvidas nesse negócio de dança, cantiga, e bate a mão, e pula a corda, tal, não sei o quê. E elas estavam sempre imitando, naquela época, tinha Carla Pérez, né? E Sheila Carvalho, então as meninas rebolavam, imitavam lá, Carla Pérez e Sheila, né? E já os meninos, não. Já os meninos é diferente, né? Na minha infância, meus 10, 12 anos, 9, por aí, você já era estado a reagir, é só conversa de briga, né?
é só conversa de briga, né? Assistir filme de Bruce Lee, não sei quem. Então, sempre tinha aquela coisa de contexto de briga. Então, você, quando é menino, ainda mais no bairro de periferia que eu nasci, você era em estado sempre a reagir a alguma provocação, né? Sempre sair na mão. O negócio de menina sai na mão. E as meninas dançar, né? Aquela coisa da dança. Então, é uma coisa que que os responsáveis, os pais, os adultos, os educadores, né, professores, precisam observar bastante, né? Essa característica da agressividade dos meninos e essa característica das meninas de mostrar corpo, né? De estar sempre rebolando e tal, e ver esse modelo começa a reproduzir, né? Agora, eu também considero que o perigo não está na dança, está justamente no que Dai falou, né? No olhar do adulto. Quando você sexualiza o corpo daquela menina. Porque enquanto a menina está dançando, a menina está exibindo a dança. Agora, o problema é que o olhar do adulto, ela causa precocemente uma malícia nas meninas. As meninas já observam e estão sendo notadas de uma maneira bem diferente, né? Então, esse limite, para mim, está no olhar do adulto. Não é, eu acho que o perigo não está na dança em si, mas no olhar do adulto, né? De brecar, de observar que as meninas podem dançar. A dança é um autoconhecimento do corpo, né? Então, é preciso observar isso, né? Até o limite da dança, até onde vai a exibição, até onde vai a performance e até onde vai a exibição do corpo. E aí o limite é do olhar masculino. Eu lembro, vocês devem lembrar também, um evento que aconteceu em São Paulo, há uns 2, 3 anos atrás, num ambiente político já estava bem ruidoso, quando houve um evento que tinha um homem pelado. E uma mãe estava com uma menina de 4 ou 5 anos, e a mãe soltou a menina começou a tocar no homem, começou a interagir e tal, e foi um alvoroço, né? Foi um maior furdunço. O pessoal gritando, como é que pode? Que mãe irresponsável? O que é isso e tal? E aí, o que é que acontece? Não quero aqui entrar no mérito se um homem pelado é arte ou não, mas estava lá, o cara deitado lá pelado. E num contexto de um ambiente cultural, tinham várias pessoas interagindo também e tal. Então, é bom colocar esses limites também, né? Que a nudez em si a nudez em si não é obscena, né? E uma menina interagindo naquele sentido ali, para mim não é nocivo. O que é nocivo, aí é que está. É o homem pelado olhar a criança de uma forma diferente. E não a menina estar interagindo ali, né? Então, eu acho que o limite está no olhar do adulto, né? É o adulto que sexualiza a criança, não é a dança nem o movimento em si. É preciso desconstruir isso, na minha visão. E o filme é importante nesse sentido, né? Enquanto as meninas estavam dançando ali, tudo bem, né? Outra coisa curiosa no filme é que as meninas parecem que não estudam, só fazem dançar o tempo todo, né? Ninguém chama atenção a mim. Vocês dancem aí, mas, pô, vocês têm que estudar. Não tem que ficar dançando o tempo todo, não. Então, são essas questões aí que tem que chamar a atenção dessa meninada, aí, principalmente nessa fase transitória, né? É muito curiosa. E fazer com que haja limites, né? Tanto principalmente no olhar do adulto. O que eu senti falta no filme foi essa questão mesmo de alguém que aconselhasse, né? E aí entra muito no que Dai fala do não proibir, né? Tanto com relação a sexo, mas nesse caso foi com relação à dança, né? E aí eu concordo com sua visão, Carlos, quando você fala das brincadeiras das meninas, né? Serem diferentes das brincadeiras dos meninos. E aí eu penso, e claro, aí de uma maneira biológica, talvez, biologizante, não sei, que o próprio corpo da mulher é um corpo, aí eu falo, né, obviamente, de uma mulher cis, é um corpo curvilíneo, né? Então, o corpo da mulher está também, tem esse ímpeto já do dançar. O fato da mulher estar andando já é um dançar também, né? Claro, isso também é meu olhar ético, aí a gente vai entrar também em outras questões de gênero e tal, que acabam sendo questões mais complexas também. E também essa questão, né, que o menino, quando dança, ele é
visto como, talvez hoje, dependendo da dança também, né? Mas, por exemplo, a dança mais pop, né, como uma das meninas do filme, ele vai ser visto como homossexual, né? Ah, eu não posso ter o meu corpo, colocar o meu corpo para dançar também, explorar meu corpo, né? Conhecer meu corpo, porque o dançar também é o conhecer um corpo, né? É você também fazer essa catarse do corpo. E eu sinto que quando o menino faz isso, então o menino também é maduro, porque ele não, como você falou, como é a briga? Como é a briga? São movimentos cortados, né, em geral. Não são esses movimentos que dão continuidade, não é o movimento da dança, né? Mente a capoeira tem um pouco disso, mas ainda assim são movimentos cortados, né? Que normalmente é o que tem nas lutas, né? Se a gente for pensar aí nas artes marciais. E a dança não. Então, quando o menino se coloca também nessa explorar o corpo dessa outra forma, né? Que está relacionado ao feminino, ele sofre também aí vários preconceitos, né? E a outra questão é também essa questão mesmo do lugar da cultura, né? Porque não adianta a gente chegar assim, tem que ter um conselho adulto, mas em que escola a gente está falando, né? Obviamente, o filme ali é um contexto francês, é uma escola pública, mas é um contexto francês. Talvez tenha um orientador aí de uma maneira mais presente, né, na escola pública. E aí a gente vai pensar também todo em nosso contexto brasileiro de violência, de você ter escolas em locais que são considerados locais de risco, né, de tráfico, etc. Como é que você vai chamar uma mãe para conversar sobre isso, né? Como é que esse diretor essa diretora, esse diretor vai chamar essa mãe para falar que a criança está tendo um tipo de comportamento, que é bom ter cuidado, sendo que a própria mãe também, muitas vezes, não tem tempo, ou também está inserida nesse contexto. E aí eu também acho que é injusto desculpar a mãe, né? Eu acho que às vezes a gente tem muito isso. Como é que a mãe deixa o filho fazer? Sendo que a mãe também, muitas vezes, não tem acesso, né, a esse tipo de pensamento, ou então precisa estar inserida mesmo nessa cultura para sobreviver, né? Eu acho que tem isso também, que a gente acaba colocando um olhar elitista, né, nessa situação. E querendo ou não, como o Dai falou, né, eu acho que Dai pode até trazer, né, como ela trouxe, né, exemplo de que quais são as músicas que tocam em determinados locais, né? Não que crianças da classe média não vão ouvir, mas elas talvez estejam muito mais inseridas nesse contexto infantil, por ter também mais acesso a esse contexto infantil, né? Ter esse lugar adaptado para ser criança, né? Ter o parquinho de diversão, ter a televisão acaba, apesar de que hoje tem YouTube, tem outros recursos assim mais acessíveis, né? Mas eu sinto que a gente tem que pensar também nesse contexto social, né? Para além do contexto identitário, pensar... O que eu achei muito interessante no filme é que, desde o início, ele mostra a trajetória da menina, da protagonista, né? A trajetória dela no sentido de sair do mundo infantil e ingressar no mundo adulto, que exigia dela responsabilidades que ela não tinha maturidade para lidar. Então, quando ela se tornou obcecada pelo concurso de dança, nós vamos ganhar a troco de qualquer coisa. Ela não tinha maturidade para lidar com todas essas emoções. Primeiro que ela estava passando por todo um contexto familiar conturbado, com o pai que ia ter um novo casamento. E ela tinha que aceitar isso de forma, por meio da imposição da cultura, né? Então, da cultura religiosa da família dela. Então, ela estava passando por tudo isso sozinha, sofreu bullying na escola, né? Foi rechaçada inicialmente. Então, para ser aceita naquela comunidade, naquela cultura, ela precisava lacrar, né? Um termo que os jovens e os adolescentes usam muito. Ela tinha que lacrar de algum jeito. E qual foi a forma que ela percebeu de lacrar, né? Foi justamente por meio da hipersexualização e por meio de mostrar que era mulher. Né? Você vê que elas se inspiram nas meninas maiores, e no início do filme, as meninas maiores dançando
tem uma hora que elas mostram o peito. Acho que aquelas meninas têm 15 anos, 14. E aí o vídeo tem muitas visualizações, muitas curtidas. A menina protagonista não tem maturidade para lidar com essa informação, não tem maturidade para lidar com esse tipo de exposição do seu corpo. Então ela vai fazendo as coisas de forma atropelada, e isso vai ganhando mais conflito dentro da cabeça dela, isso vai ganhando mais força no decorrer do filme, a ponto dela não saber mais o que fazer e entra num colapso, né? Então, assim, o filme ele é muito crescente nesse sentido de mostrar o conflito interno que a protagonista está passando. E é genial como ele mostra que a única solução possível é o diálogo com a mãe, que a mãe chama a menina, mostra que ainda ama, que aceita ela, que não julga, não condena. E outra saída para esse conflito todo é ela ser criança, ser o que se é. O que ela é? Uma menina de 11 anos. O que uma menina de 11 anos faz? Pula corda. Então, assim, essa cena do filme, para mim, é como se fosse um despertar da fênix, sabe? Um renascimento ali do ser infantil. Ela joga fora toda a responsabilidade que ela trouxe para si, porque ela queria ser aceita, toda a maturidade imposta, forçada, porque também a cultura machista faz isso, que as mulheres são mais maduras, elas amadurecem primeiro, isso tudo é do machismo. Então ela rompe com tudo isso e volta a ser criança, mais livre, sem todo aquele peso, né? E você vê que a menina é genial, a performance dela, né? A atuação dela no filme. Então você vê que a expressão do rosto dela muda completamente. Então essa passagem para mim foi muito marcante e que tornou o filme, fez sentido para mim quando teve esse encerramento de enredo, né? Eu achei genial. E eu sinto que tem aí uma quebra de quarta parede, né, como a gente fala, que é quando essa cena, né, que você faz, ela dialoga com o espectador, né? Tanto que ela olha para a câmera, né? E no cinema, normalmente, você não pode olhar a câmera, né? Os atores não olham para... Quando ele olha para a câmera, é porque ele está dialogando com o espectador. E aí é como se ela estivesse ali dizendo, olha, como você trouxe, né? A partir desse olhar dela, ela fala, eu sou uma criança. Tipo assim, meninas como eu são crianças. Isso tudo aqui é uma indústria, né? E aí também, e aí no caso do filme, mas a gente vai pensar também de um individual, né? Ela tá passando por esse momento conturbado, como você traz, e isso é uma fuga, né? Essa questão também do ela querer se inserir através dessa maneira sem limites, né? É uma fuga. E uma fuga parece com também do proibido, né? Que eu penso. Que aí tem muito a ver com a religião dela, com a questão da mãe, com a questão de tudo ali que a gente está vivendo. Então, aí que é importante a gente dar o contexto de cada um também no sentido individual, né? Então, assim, tem famílias que têm pais alcoólatras, que tem pessoas envolvidas com drogas, né? Pessoas dependentes de drogas, pessoas com sofrimento psíquico. Enfim, cada um tem uma história, né? E aí eu acho que, para além da questão social, é a gente também pensar a história individual de cada um. Eu acho que a psicologia, ela consegue abarcar isso de uma maneira, assim, extraordinária, né? Essas duas medidas, né? Do psicossocial. E o filme dá essa sacudida na gente para esse contexto. Importante também frisar que a menina é bem pobre, a artista, ela mora num conjunto habitacional e fica muito na rua, né? A casa não é aprazível para ela. E é uma realidade, né, de muitas crianças aqui no Brasil, né? Que vivem, como você falou, já num ambiente conturbado, né? Dentro de casa, bebedeira, pai alcoólatra e tal. E fica muito na rua, né? E o contexto da rua num lugar assim carente, é o que é diversão, né? Música, bebedeira e sexo. Então, essas crianças ficam envolvidas nesse ambiente público aí, nesses locais. E outro perigo também, né? Não é à toa que você falou aí que não pode responsabilizar as mães. As mães tiveram esse tipo de infância também. Então,
não tem como elas se responsabilizarem, né? Elas não têm essa informação para passar para suas filhas. E suas filhas vão reproduzir, né? Muitas vão ficar grávidas na adolescência e vão reproduzindo. E nosso vídeo, primeiro eu queria indicar o filme, né? Assistam o filme, comentem aqui nos comentários, fala pra gente o que vocês acharam, se vocês conseguiram enxergar outras nuances que não foram abordadas aqui. Mas, de qualquer forma, o Dia das Crianças está chegando e é importante que a gente olhe com carinho, com cuidado e com muita atenção às nossas crianças, porque é responsabilidade não só da família, mas também do Estado, da sociedade, em peso, cuidar, preservar, permitir que a criança seja criança e que a infância seja um lugar sagrado, né? É isso aí.